Você já se perguntou por que sua vida parece não mudar, mesmo quando você imagina o futuro com cada detalhe? O que ninguém te contou é que visualizar não basta. Existe um código oculto que decide se seu sonho vai se tornar real ou não. E a maioria das pessoas, sem saber, vive presa no ciclo errado. Prepare-se. Hoje você vai descobrir por que sua frequência é a chave que transforma tudo. Você já se perguntou por que tantas pessoas passam anos visualizando a vida dos sonhos e mesmo assim nada realmente muda? Imagine fechar os olhos, sentir aquela emoção real, enxergar cada detalhe do futuro perfeito e depois perceber que tudo permanece igual. Não importa o quanto você deseje, a sensação de estar preso no mesmo lugar é frustrante e silenciosa. Isso não é coincidência. É um dos maiores segredos ignorados por quem busca manifestar uma nova realidade. E se eu te dissesse que visualizar sozinho é só uma pequena parte do quebra-cabeça, o que quase ninguém fala é que o cérebro é mestre em criar imagens e emoções poderosas, mas transformar isso em realidade exige muito mais do que apenas sonhar acordado. A maioria das pessoas acredita que basta imaginar e esperar. Mas a verdade é que visualizar pode até trazer um alívio momentâneo, um lampejo de esperança ou até um pequeno sinal do universo. Mas logo tudo volta ao mesmo ciclo de sempre. O motivo? Existe uma diferença profunda entre ver e realmente viver aquilo que você deseja. E é nessa lacuna que a maioria se perde, repetindo velhos padrões enquanto acha que está avançando. Mas esse é só o começo da jornada. Porque o que realmente determina se você vai sair do lugar não está na sua capacidade de imaginar, e sim em algo muito mais sutil e poderoso. Existe um código escondido, quase invisível, que decide se o seu desejo se torna realidade ou permanece distante. E é exatamente isso que vamos desvendar no próximo passo, onde você vai entender por que tantos pedidos nunca se realizam, não importa o quanto sejam visualizados. Pronto para descobrir o segredo que separa a intenção do resultado? Pouca gente sabe, mas o universo não responde aos seus pedidos. Ele responde à sua frequência. Não importa quantas vezes você visualize, escreva afirmações ou cole fotos no seu mural dos sonhos. Se a sua energia não estiver alinhada com o que você deseja, nada realmente se move. É como se existisse um idioma secreto. E esse idioma não são palavras, é vibração. O campo quântico ignora o que você diz e observa silenciosamente o que você realmente sente, faz e emana. Essa é a diferença brutal entre desejar algo e se tornar um verdadeiro ímã para aquilo. Enquanto a maioria acredita que basta pedir, acreditar e receber, o campo está sintonizado em outro nível. Ele procura coerência entre aquilo que você pensa, sente e faz. Não adianta tentar enganar o universo com otimismo forçado ou pensar positivo só durante a meditação. O sinal verdadeiro é transmitido pela sua postura diária, pelas suas escolhas e até pelo jeito como você respira nos momentos de dúvida. Essa integridade energética é o código que desbloqueia portas, quase como se o universo só entregasse o que você já está pronto para receber de verdade. Agora, talvez você esteja se perguntando: como mudar essa frequência e fazer o universo finalmente ouvir seu chamado? A resposta não está em repetir pedidos ou esperar um sinal do destino. No próximo tópico, você vai entender a diferença crucial entre simplesmente desejar uma vida nova e se transformar na pessoa capaz de vivê-la e descobrir por que, no mundo quântico, ser é infinitamente mais poderoso do que querer. Você sabia que a verdadeira razão pela qual a maioria das pessoas falha em manifestar seus sonhos não está no que elas desejam, mas no que elas são? A maioria vive na expectativa de um futuro melhor, mas seus comportamentos e emoções permanecem ancorados no passado. Isso cria um paradoxo. Você deseja algo novo, mas vibra na frequência de algo velho. E o campo quântico não se engana. Ele responde à sua identidade, não aos seus desejos momentâneos. A verdade é que, enquanto você foca no que quer,
O campo está constantemente lendo quem você é no fundo. Se você visualiza riqueza, mas se comporta como se fosse alguém sem recursos, o que o universo recebe é a energia de escassez, não abundância. Não adianta só pensar positivo. É necessário incorporar a mentalidade e a vibração de quem já possui o que deseja. Isso exige uma mudança radical de identidade, algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu que precisa fazer. Essa transformação começa a acontecer no momento em que você decide não mais esperar pela realidade que quer, mas sim se tornar a versão de si mesmo que já vive essa realidade. Você para de lutar contra o que é e começa a se lembrar de quem você realmente é no nível mais profundo. No próximo tópico, vamos explorar como você pode começar a agir como essa nova versão de si mesmo, criando uma base sólida para que o campo quântico se alinhe com o que você verdadeiramente deseja. Por que parece tão difícil manter a energia de algo que você já visualizou como seu? A resposta está em um detalhe simples, mas crucial. Você foi condicionado a viver na frequência do ainda não. Desde a infância, fomos ensinados a esperar, a merecer e a conquistar. Mas ninguém nos explicou que o segredo da manifestação está em vibrar na frequência daquilo que já está presente, não do que está distante. Isso é exatamente o que faz a diferença entre desejar e realizar. A luta está no fato de que nossa mente e corpo estão treinados para reagir à escassez, ao medo e à dúvida, tornando muito difícil simplesmente agir como se. Esse agora constante é uma mudança de identidade, onde você começa a pensar, agir e sentir como quem já tem o que deseja. No entanto, por mais que seja simples em teoria, esse processo pode parecer artificial no começo. É como mentir para si mesmo até que a verdade comece a se encaixar. Sua mente, acostumada com o velho, não compreende imediatamente a nova frequência. E é aí que você entra. E é justamente aí que você começa a se questionar. Como posso manter essa frequência quando tudo ao meu redor ainda está no ainda não? A resposta está na prática diária, onde você não finge, mas começa a incorporar esses pequenos gestos de quem já tem o que deseja. No próximo tópico, vamos explorar como alinhar mente, corpo e ação para que essa frequência se torne a sua realidade. Prepare-se, porque essa é a chave para fazer a transição de sonho para a vida real. Você sabia que, na maioria das vezes, o que realmente bloqueia sua manifestação não é a falta de desejo, mas a desconexão entre sua mente e seu corpo? Enquanto você visualiza, seu corpo continua respondendo a padrões antigos, como medo, ansiedade e dúvida. Isso cria uma desconexão energética que impede a verdadeira transformação. Para que sua manifestação aconteça, você precisa ensinar seu corpo a vibrar na frequência do que você já deseja, e isso pode ser mais desafiador do que parece. Quando começamos a entender que a verdadeira manifestação envolve a integração de corpo, mente e emoções, o jogo muda. Não adianta apenas mentalizar o futuro ou agir de forma mecânica. Você precisa sentir, no fundo do seu ser, que já é quem você quer ser. Isso envolve reprogramar seu sistema nervoso, ensinando-o a se sentir seguro na nova frequência que você está assumindo. E essa transformação é gradual. Não é uma mudança imediata, mas um processo constante de alinhamento interno que acontece dia após dia. Agora a pergunta é: como você começa a incorporar essa nova frequência? A resposta está em pequenas, mas consistentes ações diárias, que reforçam a nova identidade. No próximo tópico, vamos explorar como essas pequenas mudanças no seu comportamento, no seu jeito de agir e até na sua postura podem fazer toda a diferença na criação da sua nova realidade. E acredite, a mudança começa com você. Você já se perguntou por quê, mesmo depois de tanto visualizar e acreditar, a realidade parece nunca refletir o que você deseja? A verdade é que o campo quântico não responde ao que você diz ou pensa. Ele responde ao que você é. E o que você é
não está nas palavras ou pensamentos soltos, mas na coerência entre sua mente, corpo e emoções. Se houver uma desconexão, o universo não capta a mensagem corretamente e seus desejos continuam longe de se manifestar. O campo quântico, como um espelho, reflete exatamente a frequência que você emite. Quando você tenta manifestar uma realidade de abundância, mas no fundo ainda sente medo da escassez ou insegurança, o campo responde à sua insegurança, não ao seu desejo. Não basta pensar positivo. É necessário vibrar na frequência do que você deseja, internalizar essa energia em cada célula do seu corpo. É por isso que a maioria das pessoas se sente frustrada, fazendo tudo certo, mas sem ver resultados. Seus pensamentos e emoções ainda estão em conflito. Então, como alinhar esses três componentes, mente, corpo e emoções, para que o campo finalmente responda ao seu pedido? A resposta está na coerência, a chave para manifestar de verdade. No próximo tópico, vamos explorar como essa coerência pode ser a virada de jogo, preparando você para criar uma realidade onde, finalmente, sua frequência está em harmonia com seus desejos. Você sabia que, quando seus pensamentos, emoções e ações estão completamente alinhados, o campo quântico não tem escolha a não ser refletir sua realidade de forma instantânea? A maioria das pessoas tenta manifestar desejando algo com intensidade, mas seus sinais internos estão desconectados. Esse alinhamento total, conhecido como coerência, é o que realmente ativa o processo de manifestação. E quando você entra nesse estado, a realidade ao seu redor começa a mudar rapidamente, sem esforço. A coerência é o ponto de virada onde o campo quântico começa a responder. Imagine seus pensamentos e emoções como sinais que você emite constantemente para o universo. Quando esses sinais estão em perfeita harmonia, você cria um campo magnético que atrai tudo o que corresponde a essa frequência. Não se trata de força de vontade ou controle, mas de permitir que sua energia se alinhe naturalmente com o que você deseja. Isso transforma a manifestação de um esforço para algo fluido e natural. Mas como alcançar essa coerência de forma duradoura, sem cair em antigos padrões de conflito interno? A chave está em práticas diárias que reforçam esse alinhamento. No próximo tópico, vamos explorar como você pode começar a criar uma base sólida de coerência, para que, finalmente, sua energia e o campo quântico se tornem um só. Você já percebeu que, quando você realmente se alinha com a energia de algo, a manifestação acontece sem esforço? Parece que, de repente, as coisas começam a se encaixar como por mágica. Mas o segredo não está na magia. Está em uma habilidade simples, mas poderosa: agir como se já fosse seu. Esse é o ponto em que você começa a viver sua nova realidade antes mesmo dela se manifestar fisicamente. E sim, isso é a chave para que o campo quântico se ajuste à sua nova identidade. Agir como se já fosse seu não significa forçar uma performance ou fingir algo. Trata-se de mudar sua energia interna, incorporando a vibração de quem já vive aquela realidade. Isso pode ser tão simples quanto a forma como você se levanta pela manhã, como anda pela rua ou como interage com os outros. O campo responde a essa nova identidade, não ao esforço consciente de tentar manipular os resultados. Quando você se comporta como se já tivesse o que deseja, o universo não pode deixar de refletir isso de volta para você. Mas a verdadeira transformação vem quando você começa a perceber que agir como se já fosse seu não é uma mentira, mas um lembrete constante de quem você realmente é. Ao fazer isso todos os dias, você começa a solidificar essa nova versão de si mesmo. No próximo tópico, vamos explorar como você pode, de maneira prática, incorporar esses pequenos gestos de mudança, tornando-os uma base sólida para uma nova realidade que já está à sua porta. Você sabia que os sinais mais claros de que sua manifestação está prestes a acontecer são as pequenas coincidências e mudanças sutis que começam a aparecer? Pode ser um número repetido, uma oportunidade inesperada,
ou até um simples sorriso, que muda o curso do seu dia. O campo quântico, ao perceber a mudança em sua frequência, começa a refletir isso, muitas vezes de forma quase imperceptível. Mas essas pequenas pistas são, na verdade, sinais poderosos de que a sua realidade está se ajustando para se alinhar com seus desejos. Essas coincidências, frequentemente chamadas de sincronicidades, acontecem porque o universo está respondendo ao seu novo sinal. Quando você se alinha com a frequência que deseja, tudo ao seu redor começa a refletir isso, até nos menores detalhes. Pode ser o surgimento de uma oportunidade de trabalho, uma conversa que parece ter sido feita sob medida para você, ou até um simples número que aparece repetidamente, como o famoso 777. Esses momentos são reflexos de sua nova energia e um lembrete de que o campo está trabalhando a seu favor. Agora, você deve estar se perguntando: como posso reconhecer essas sincronicidades e usá-las a meu favor? A resposta está na atenção plena e no foco. No próximo tópico, vamos aprender como usar esses sinais a seu favor, ajustando sua percepção para que as oportunidades não passem despercebidas, e como consolidar essa energia para que a manifestação se torne algo natural e constante em sua vida. Você sabia que a verdadeira manifestação não é sobre esperar que as coisas aconteçam, mas sobre viver como se já tivessem acontecido? Essa mudança de perspectiva é o segredo que separa aqueles que continuam esperando do que realmente começam a viver sua nova realidade. A maioria das pessoas está presa à ideia de que algo precisa mudar no mundo externo para que elas possam finalmente ser felizes ou bem-sucedidas. Mas o universo responde a quem você é, não ao que você espera. A chave para esse processo está em incorporar a energia do que você deseja todos os dias, sem esperar por provas externas. Isso significa agir, falar e até sentir como se a vida dos seus sonhos já estivesse aqui, sem a necessidade de esperar uma confirmação. Quando você começa a viver de acordo com essa energia, sua vibração se alinha com o que você quer, e o campo quântico não tem escolha se não começar a trazer aquilo para você. É um movimento poderoso que começa dentro de você, não fora. Mas como manter essa energia, mesmo quando as coisas ao seu redor ainda não refletem completamente a sua nova realidade? A resposta está em se tornar a mudança que você deseja ver, não com pressa, mas com confiança. No próximo tópico, vamos explorar como essa confiança e alinhamento interno são fundamentais para transformar a manifestação em algo constante e não em um momento fugaz. Prepare-se, porque quando você entender isso, a realidade ao seu redor começará a responder de forma poderosa e consistente. Se você está pronto para transformar sua realidade e manifestar seus maiores desejos, não deixe de dar o like neste vídeo para mostrar que você está comprometido com essa mudança. E se você ainda não está inscrito, faça isso agora, porque temos muito mais conteúdo poderoso vindo por aí. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e responda nos comentários: qual é a primeira coisa que você vai fazer hoje para alinhar sua frequência com os seus sonhos? Vamos juntos nessa jornada de transformação.